uma das maiores verdades. Aí, isso é uma das maiores verdades das relações humanas, porque aquilo que, como a Camila começou dizendo, né, no começo da live, aquilo que tem a ver com educação. Então, o óbvio para mim tem a ver com a minha formação, com aquilo que eu aprendi também, né? Então, às vezes você enxerga uma situação porque você foi educado para poder entender que aquilo ali tem um limite e assim por diante. Isso que a gente estava falando de advertência, suspensão, depois vou pedir até para a Camila repetir para ficar na gravação, que eu acho que é bem Uhum. importante, mas eu vejo assim que nas empresas, a Patrícia estava sinalizando essa questão da brincadeira, né? A gente tem que tomar muito cuidado, porque o impacto da tua ação, o impacto do teu comportamento, ele é o que vai mensurar aquela conduta ser assertiva ou não. Independente se é uma brincadeira ou não, essa brincadeira pode magoar, pode machucar, pode ofender. Uma brincadeira pode levar a consequências mais sérias também. Pode Então, ter, isso que eu ia falar, pode ter ali, inclusive, implicações legais, né? claro, até porque essa autorresponsabilidade às vezes, na intenção, não é uma intenção negativa, mas o impacto daquilo pode ser realmente negativo. E hoje, na vida, você arca com as consequências e responde pelo impacto do teu comportamento. Não necessariamente. E quantos Não. colaboradores adoecem também no ambiente de trabalho, porque o ambiente não é saudável, e aí eles cobram só da empresa, mas será que a responsabilidade é só da empresa? Da empresa é de fiscalizar, e dos colaboradores, É aquela, né? é aquela velha história, eu sou conivente, às vezes, com uma situação, né, de desrespeito, de humilhação. Eu falo muito sobre isso também quando a gente coloca postura, né? Quando fala de postura. Você está diante de uma injustiça, você se cala? Quem é você? Né? Como é que você está zelando por um ambiente saudável? Como é que você entende o teu papel enquanto cidadão de transformar o ambiente que você está num ambiente mais humano também? Então, a gente sempre terceiriza essa responsabilidade, mas a partir do momento que nós estamos numa relação, estamos convivendo, eu preciso também me portar buscando um ambiente ou buscando uma empresa ou uma sociedade que eu queira viver. Então, eu sou responsável por isso também, né? Então, é muito fácil a gente delegar, como a Camila falou, para a empresa, para o gestor, sendo que às vezes a gente mesmo valida, né? Isso é muito comum, às vezes a piadinha sem graça que está intensificando ali, ou uma discriminação, ou uma humilhação, e as pessoas dão risada porque, ai, porque tem que rir, você é chata. Sim, seja chata, né? Mas você busque um ambiente saudável. Tenha bom senso, né? Bom senso. Acho que é legal você repetir aquela questão ali da suspensão, Cami, porque eu acho que é algo que às vezes eu vejo os líderes com muita dificuldade de saber em que momento aplicar e por que aplicar. Veja, a gente sempre fala do diálogo como uma premissa fundamental, né? Sim. Diálogo, conversa, como a Daiane falou, falar o óbvio, mas chega um momento que as consequências precisam chegar, né? E senão as pessoas elas acabam banalizando esse diálogo também. Na verdade, assim, a gente só pode cobrar do colaborador aquilo que ele tem plena ciência. Então, eu só vou falar para ele que ele descumpriu uma norma se ele sabe que aquela norma existe e como que ela deve ser cumprida. Daí a importância de trabalhar o código de norma nas empresas. Não adianta você chegar na sua equipe e você querer distribuir advertência e suspensão. Mas você também não pode ser omisso a ponto de prejudicar a empresa, porque as leis trabalhistas, elas funcionam para os dois lados. Então, é para proteger o trabalhador e a empresa. Então, a partir do momento que o trabalhador está cometendo várias faltas reiteradas ali, eu não posso deixar ele simplesmente sem punir. Então, o que que é feito em geral e o que é válido para caso chegue numa reclamatória trabalhista isso não ser anulado, né? Isso ser considerado que foi feito dentro da lei. Então, primeiro, advertência verbal não existe. O que que existe? Orientação. Que a advertência verbal, como ela não vai ter
não vai ter como você provar que ela existiu, ela não vai te servir para uma coisa. É mais no sentido de você orientar, olha, você errou aqui, você não pode errar mais, vamos consertar? Se está tendo algum problema, qual que é, né? No que eu posso te ajudar? Exemplo, e um funcionário que está sempre chegando atrasado, né? Então tá, o que está acontecendo? Você está com algum problema na família, né? Não tá? Então, olha, meu filho, a próxima vez que você chegar atrasado, infelizmente eu vou ter que te dar uma advertência. Deu advertência, ele continua chegando atrasado, você já pode dar uma suspensão. A suspensão de um dia não resolveu, você vai para a suspensão de 2 dias, de 3 dias, até chegar numa justa causa. A justa causa ela pode ser por faltas reiteradas ou por faltas graves, né? Então, digamos, mas eu tenho que sempre ter essa que a gente chama de gradação das penas. Eu tenho que sempre ter essa gradação para aplicar as penas? Não. Óbvio que seu funcionário chegou e ele roubou a empresa, você não vai dar a segunda oportunidade para ele. Então, você já aplica direto a justa causa, né? Mesmo porque esse é um valor que ele vai estar no código de normas, mas que ele nem precisaria estar, né? Então, é nesse sentido, para a gente nem ser tão permissivo com a equipe, nem tão omisso a ponto de achar que pode fazer ali o que quiser. Não estamos te ouvindo. Vou pedir para você ativar aqui, vamos ver. Acho que ela vai sair e entrar de novo. Enquanto isso, gente, aqui eu coloquei alguns valores éticos que eu acho assim primordiais, como as regras de conduta, respeito, valores, virtudes, princípios morais e direitos. Isso dentro da ética corporativa, tá? Quais são, então, os benefícios de eu ter uma ética implementada? Vamos ver se a Sandra vai conseguir falar. Oi, Agora sim. agora esqueci. Então eu Eu estava vou. falando que a gente fala muito da liderança, né? Essa questão, eu acho bem delicado, porque às vezes a gente acredita que uma advertência, uma situação um pouco mais drástica, ela pode estremecer o vínculo do líder e do liderado. Mas é ao contrário, se você tem uma fala coerente com a tua conduta, e se você, ao longo dos dias, mantém uma relação saudável, né, conversando, dialogando, as pessoas elas vão entender a advertência. E elas vão, inclusive, esperar isso do líder. Então, é muito interessante porque você precisa ter, né, essa relação saudável. Você passa a respeitar, né? Perfeito, é muito essa questão do quanto as pessoas elas esperam de você também uma conduta coerente com aquilo que você também verbaliza. Então, se você está dizendo, é que nem filho, né? Você fala, se você fizer isso, nananã, você faz ameaça, você faz uma vez, 2 vezes, 3 vezes ameaça e nunca cumpre, aquilo banalizou. Então, as pessoas elas acabam testando o teu limite ali também. Toda a relação de líder e liderado, isso acontece também, né? As pessoas, elas também, até de uma forma inconsciente, digamos assim, elas testam os nossos limites. Então, até onde eu posso ir? Tem gente que é mal intencionada e tem gente que, às vezes, comete ali por, enfim, por não refletir mesmo sobre a atitude. Então, a conduta do gestor, é claro que a gente não pode banalizar uma advertência. Esses dias eu e a Uhum. Patrícia trabalhamos numa empresa, tinha setores lá que não sei quantas advertências. Então, aquilo perde sentido, banaliza, Perde. né? Mas Vira até piada, né? é até Entre os piada. colaboradores. Então, era isso que eu ia falar. Sabe que você falou isso agora e não é uma questão de penalidade, mas é uma questão que entra muito ali também na questão de valores. Quando eu era recém-formada, uns 10 anos atrás, trabalhava numa empresa e eu tinha uma gestora. E ela era, assim, a simpatia em pessoa. Todo mundo pedia tudo para ela e para mim as pessoas não pediam, né?
E aí ela começou, Camila, você tem que ser mais simpática, você tem que chegar, você tem que falar bom dia para todo mundo. Os gerentes ligam para pedir informação, você tem que ser solícita. Eu não dava muita trela e aquilo também não chegava a ser assim um motivo de punição, mais ou menos. Porque a gente tinha uma gestão de desempenho que ela era formada por duas vertentes. Primeiro eram as metas, então você tinha em geral três metas com pesos diferentes e você podia não atender, atender ou atender e superar. E aí você tinha as suas habilidades, como perseverança, resistência à frustração, trabalho em equipe, comunicação. E para você ser promovido, você tinha que ir muito bem nas duas, porque em geral as notas de corte eram bem altas, né? E aí ela começou, ela sempre me avaliava bem, e aí a única que ela me avaliava, a única competência que ela me avaliava mal era a relacionamento interpessoal. E aí o que que eu tive que fazer, né? Se eu quisesse ser promovida, ela tinha me penalizado, não diretamente, mas a única alternativa que eu tinha era cumprir aquela instrução que ela deu. Então você acaba, e assim, realmente eu comecei quando a Sandra falou, a gente começa a respeitar o líder, eu comecei a respeitá-la de uma forma muito maior, porque eu falei, pô, que sacada, né? Tipo, ela parou de brigar comigo. Ela simplesmente ali, não, então tudo bem, tu não quer, você vai sofrer as consequências. Eu achei muito bacana. Até porque a consequência é bem isso. Se você não desenvolve aquela habilidade, você não está pronta para ser líder. Não adianta você querer isso, né? Você precisa entender os caminhos que você precisa Você percorrer. pode ter as habilidades técnicas que você quiser. Não adianta. E esse relacionamento interpessoal, cada vez mais importante. Hoje a gente fala muito soft skills, naquela época não se falava tanto nisso, né? Cada vez mais necessário e importante. Mas veja que legal esse exemplo da Camila, porque ela falou mais uma vez, chegou uma hora que as consequências precisam chegar, né? Porque eu vou banalizando mesmo, vou banalizando. A hora que a consequência chega, né? Aí eu entendo muitas vezes o peso daquilo que está sendo dito, né? Então é necessário até, né? E que eu preciso mudar, né? Bem, então eu vou dar uma passada rápida aqui, porque acho que a gente já passou do horário e tem ainda mais uns dois ou três tópicos. Então, quais são os benefícios, da ética na relação de trabalho? Então, você tem um clima organizacional mais sadio, você tem uma comunicação clara, os colaboradores eles entendem onde eles estão, o que que eles estão fazendo e aonde eles têm que chegar. O desenvolvimento profissional da equipe é mais fluido, os indicadores e os resultados de produtividade também são melhores e mais claros. Há a retenção de talentos, que é a cultura da confiança. Então, muitas vezes perde-se ali um colaborador que ele é muito bom por pequenos ajustes que não foram feitos, né? E os colaboradores, eles são mais motivados porque eles se sentem pertencendo à equipe, pertencendo à empresa. Então, é para isso que serve e porque é tão importante ali que você tenha o código de conduta bem trabalhado. Então, a importância do código de conduta é o que a gente falou lá no começo, né, Paty? Que cada profissão e cada empresa tem um código de ética próprio, que é para padronizar o exercício e ter o objetivo ali de dar segurança aos profissionais. Como se tornar um profissional de excelência? Isso está na apostila de vocês, então é mais uma reflexão aí para pós, né, live. Qual o seu principal valor ético? Como você se vale dele no dia a dia como colaborador ou como líder? E qual valor você mais admira na sua equipe, né? Então, para você pensar nisso tudo e ver o que que você pode fazer para implementar cada vez mais essa cultura no dia a dia da empresa e da sua equipe. Essa parte eu acho muito bacana. Então, entrando um pouquinho ali na questão do ambiente de trabalho e de assédio, o assédio não é só o assédio sexual, embora a gente também vá falar dele. Tem o assédio moral.
Então, o que que acontece? Para que um ambiente ele seja livre de discriminação e de preconceito, não é você tratar todos da mesma maneira. Por quê? Porque as pessoas não são iguais. Então, o que que a gente fala? Na parte jurídica, tem um brocardo que é muito famoso que fala assim, que o princípio da igualdade, ele é tratar os iguais igualmente e os desiguais desigualmente na medida de sua desigualdade. O que que isso quer dizer? Que as individualidades têm que ser respeitadas. Então, a gente pensa, né, geralmente, PCD, que mais? Que a gente pode pensar, inclusão, mas não é só isso, são coisas muito menores e muito sutis. Então, eu gosto muito dessa figura em que a gente coloca ali onde, em qual dos dois caminhos ali a igualdade foi realmente efetivada. Você pegou 3 blocos do mesmo tamanho e deu para cada um dos meninos assistirem ao jogo de futebol, no primeiro quadro. E no segundo quadro, opa, volta. E no segundo quadro, você deu um maior para quem mais precisava, um menor para quem ainda precisava, e nenhum para quem já tinha condições de alcançar ali de maneira individual. Então, nem sempre você precisa ajudar todo mundo de uma maneira igual, porque, senão eu vou estar sendo injusto, senão eu vou estar cometendo um assédio no ambiente de trabalho, porque vão alegar, né, que eu tenho preferência por X colaborador em detrimento do outro. E, na verdade, não. O que que a gente está fazendo ali? A gente está dando condições para cada um se desenvolver da melhor maneira possível. Algum comentário? Ribamar foi até pra frente, assim, ó. Eu achei super legal, né? Tá me ouvindo? Tô sim, pode falar. Eu achei super legal essa frase, né? Tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual, né? Na medida da sua desigualdade. Isso, de fato, a gente vê muito. Por exemplo, eu tive a experiência de, há uns 6, 7 meses, de passar, né? Eu acho que não tem ninguém da empresa aqui, né? Então tá tranquilo, né? Então, assim, passar por um ambiente, e inclusive até algumas pessoas até falavam assim, puxa, você poderia ter estudado psicologia, né? Porque, assim, eu sempre luto pela equipe, né? Eu quero ver todo mundo bem, sabe? E a gente vê como essas pessoas trabalhando contra, e aí começa, mas por que que essa pessoa está tratando desta forma? E antes eu até pensava assim, né? E agora clareou bem, né, quando eu vi essa frase, porque às vezes a pessoa, quando vinha, a própria RH vinha, né, ali para falar de forma que tinha que tratar pessoas, não dava para tratar todo mundo igual, e eu, às vezes, eu falei, mas será que isso está correto, né? E aí a gente percebe que realmente tem pessoas que se destaca, por exemplo, no ambiente pelas habilidades técnicas e também pela questão de inteligência emocional e infelizmente a gente pega no meio de 10 você consegue às vezes pegar 2 pessoas nesse perfil, né? E aí só que aí eu sempre falo assim que dá para você ter que conviver com todos, né? Mas, lógico, claro que você vai ter pessoas que você quer estar ali próximo, né? E eu tenho, assim, o privilégio de trabalhar com pessoas, assim, bem próximas, que né, a gente foi se desenvolvendo, e aí hoje a gente vê o resultado das pessoas. Mas, assim, passando por um momento difícil dentro da empresa, onde teve que ter demissões de pessoas que não era para ter saído, e aí começa aquela briga, mas porque eu fui tratado como um coitadinho, aquele outro, eu não sabe? Então, assim, fica uma coisa tão desconfortável que aí cada um quer muitas vezes tomar partido, porém não faz sua parte, de ser melhor, ser uma pessoa melhor, né? E aí, quando você vê essa frase, eu me recordo tudo que aconteceu. E eu acho bem, eu acho fantástico a gente falar sobre isso, porque a gente precisa realmente entender que o ser humano ele é singular, ele vem de um contexto, de uma realidade. A gente fala tanto em meritocracia, mas a gente sabe que, na verdade, isso não existe, porque nós não partimos do mesmo lugar.
As pessoas, elas partem, né? As pessoas, elas têm, elas iniciam a sua vida, umas são muito mais privilegiadas do que as outras. A gente sabe disso, né? Na nossa sociedade, a injustiça faz parte, né? A gente precisa aprender a lidar com elas. Agora, o que a gente não pode é realmente colocar todo mundo na mesma condição, que é isso que a Camila está falando, né? Então, às vezes, é respeitar habilidades diferentes, né? Dar condições para que as pessoas possam se desenvolver, daí sim, mas dentro das suas particularidades. Então, algumas pessoas vão precisar, talvez, de muito mais atenção do que outras. Então, assim, quando a gente tenta padronizar, um líder que fala, eu trato todo mundo igual, você já está errando. Por quê? Porque as pessoas são diferentes, vão ter comportamentos diferentes, né? Eu sempre conto um exemplo, hoje até contei aqui, que eu tinha um casal de senhores que eram alunos da faculdade, que eram aqueles que entregavam tudo, que liam tudo, que faziam tudo, era até demais, assim, sabe? Quando lê tudo ainda quer mais, você fala, foi ótimo, você está maravilhoso, né? E aí um dia estava chovendo muito, já estava tarde, eles tinham que pegar a estrada, e eu falei, ó, apresenta e vão embora. E liberei eles do estágio, né? E aí uma aluna que nunca entregava nada, que nunca lia nada, que... sabe aquela coisa? Virou e falou, professora, eu também posso ir embora? Eu falei, não. Aí ela me solta essa pergunta, por que que eles podem e eu não? O clássico. Olha lá, né? E aí eu falei, você quer mesmo saber? Porque eu falei, eu começo a fazer uma lista porque eles podem, você não. Pensei comigo, né? Na hora ela me olhou e falou: não, professora. Ah, então tá bom. Que é bem isso, veja, naquela situação, né? São contextos diferentes, são realidades diferentes, situações diferentes. Então, eu não vou usar o mesmo crivo. Um dia lá em casa também, o Adrian, quando que você vai brigar com a Lana? Eu falei, quando ela começar a fazer o que você está fazendo, querido, enquanto eu vou chamar a tua atenção dentro do que tu faz. A hora que ela fizer, eu vou chamar a atenção dentro do que ela faz. Então, a gente tem que entender que cada situação é única, cada contexto é único, né? E quando você está muito ciente do que aquilo que você está fazendo é ético, é justo, né? Considerando as particularidades, você não tem problema daí, né? Em você se posicionar de forma coerente e assertiva, né? Vamos lá, Cami. Muito bom. Vamos lá. Relação, então, ao assédio, gente. O que que é assédio? Claro, aqui é muito específico de cada situação. Mas eu vou falar de maneira geral e depois eu vou dar uma rápida explicação sobre cada ponto. Então, é assédio, exposição de pessoas a situações humilhantes e constrangedoras de forma repetitiva e prolongada. Então, sabe aquela história que a gente fala, e hoje tudo é assédio, tudo é humilhação, tudo é constrangimento? Não. O que que é? Quando você faz isso de uma maneira repetida e prolongada. Por quê? Porque você vai minando o ambiente de trabalho daquela pessoa. Chega a um ponto que ela não tem mais vontade de trabalhar. Lógico que uma brincadeira ou outra releva-se, né? Claro, dependendo do que for também. Mas isso de maneira repetitiva é considerado sim assédio. Isolamento ou ausência de tarefas. Então, assim, todo mundo, né, tende a achar que, então o assédio é quando eu tenho um excesso de trabalho, eu preciso fazer hora extra todos os dias. Também, se isso for repetido, também. Mas o que que ninguém pensa que é assédio? Quando você coloca aquele funcionário, a Sandra até deu um exemplo hoje, ela falou assim, e quando as empresas falam que são inclusivas e colocam o PCDT para cortar papel que nem precisava ser cortado. Então, assim, quando você não dá ali uma atividade relevante, quando você não dá condições do seu funcionário se desenvolver, isso também é considerado assédio. A ausência de desenvolvimento ou feedback, por incrível que pareça, também. Por quê? Porque o colaborador, ele tem o direito de se desenvolver e ele tem o direito de entender o porquê isso está sendo feito ou não está sendo feito. Intimidação do colaborador na intenção de obter favores sexuais, que aí já é o assédio, que não é só um assédio moral, né? Já passa ali para o assédio sexual.
Isso pode ocorrer, gente, isso aqui é bem importante, tanto dentro quanto fora do ambiente de trabalho, desde que isso cause uma situação desconfortável dentro do trabalho. O que eu quero dizer com isso? Para que a empresa puna, investiga e puna, não precisa que o assédio ocorra dentro das instalações da empresa. Então, vamos dar um exemplo. Ah, e pegou uma carona e sofreu um assédio. É um assédio punível pela empresa, sim, que deve ser investigado pela empresa, sim. Pode falar. Ribamar ia falar alguma coisa? Não, na verdade, eu comentei aqui com minha esposa, né? Que eu sempre Ah, tenho muito tá. cuidado nesse aspecto, né? Mas pode dar continuidade. Mas essa aula não é nota 10, é 1000, né? Ah, querido. Obrigada. Muito bom. Cami, Oi. vamos explorar um pouquinho mais isso. Por que que se estende? Porque a relação ela inicia no trabalho, então por isso que ela é considerada um assédio. Não, por dois motivos. Primeiro, os colaboradores, eles estão ali a serviço da empresa. E o que que acontece? Aquela situação, ela vai trazer uma consequência para o seu ambiente de trabalho. Então, com certeza, aquela pessoa que foi assediada, seja ela homem ou mulher, infelizmente, geralmente é mulher, né? Mas pode ser homem também. Sendo homem ou mulher, não vai se sentir à vontade de trabalhar com aquela pessoa. Então, a empresa Gera o deve investigar. constrangimento. Exatamente. E como é que a empresa ela pode... Oi, Paty. Oi. Eu tenho uma pergunta nessa linha, porque também o governo federal fez algumas mudanças esse ano, e para quem trabalha em indústria aqui sabe que a partir do dia 20 desse mês, no caso essa semana propriamente, inclusive a CIPA tem responsabilidade sobre o assédio, receber as denúncias e inclusive tratá-las. Então, eu tenho um pouco de curiosidade, é um tema que eu estou pesquisando, buscando maiores informações, e eu acho que de repente esse é o reduto perfeito. Então, quais são as sanções cabíveis à empresa nesse sentido, principalmente entrando no que você falou agora, Camila, que é que isso estende também a colegas de trabalho fora do ambiente de trabalho. Como que a Sim. empresa encaixa nesse contexto? Tá. Então vamos lá. Primeiro, é complicado também para a empresa, se isso não aconteceu dentro do ambiente, simplesmente punir. Então, ela pode sim ter um tempo para investigação disso, desde que ela consiga assegurar que aquele colaborador, aquela colaboradora não vai continuar sofrendo assédio, né? Então, ao menos dentro do ambiente de trabalho. Então, de repente, mudar um dos funcionários temporariamente de local, de setor, de até mesmo de horário, para que possa fazer essa investigação e para que possa, sim, fazer uma punição assertiva. Porque, embora seja muito raro, pode haver, sim, denúncias que não são verdadeiras, né? Então, para a empresa, também ali é uma situação bem delicada, mas ela tem o dever de investigar. Para isso, deve ser instaurado canais de denúncia, deve ser acolhida a denunciante, deve ser colocado plataformas ou mesmo, né, de forma física ali, para que seja depositado tanto provas, então, digamos nesse caso que foi fora do ambiente de trabalho, e que a Uhum, colaboradora não se sente à vontade de ir lá e denunciar pessoalmente. Então, que ela tenha um canal para, de repente, mandar ali as mensagens que foram recebidas, né? Para que ela tenha alguma forma de denunciar sem também se expor, porque a gente sabe que muitas vezes as pessoas deixam de denunciar porque elas sentem vergonha, infelizmente, até hoje. sim. Na Era nesse verdade, sentido? e na verdade é muito importante assim, ó, o que mais a lei garante é que tenham canais seguros, né? Que a pessoa realmente, porque a gente sabe que a tratativa do assédio, principalmente sexual, ainda é muito precária nas empresas, né? A gente já viveu situações, né? Eu e a Patrícia aí que acompanhamos muitas vezes indústrias, da pessoa ela acabar sendo exposta mais, né? Colocar para uma retratação na frente do cara, sabe umas coisas assim que você Não, não absurdo. acredita que ainda existem. Então, garantir que essa denúncia
ela vai ser levada a sério, que a pessoa ela não vai ser exposta, que aquilo vai ser feito um procedimento de investigação. Então, a lei ela garante, né, e é isso que as CIPAs Sim, vão ser obrigadas cada vez mais ter esse canal de denúncia, ter uma tratativa ética, coerente, responsável, de proteção àquele indivíduo, né, que está fazendo a denúncia, que se sente de alguma forma porque constrangido ou humilhado. porque tem É mais isso que um eu ia falar. ponto. Perdão, pode falar. Não, é tratativa com o indivíduo, porque assim, como a Sandra tá falando que a gente estava numa empresa onde que algumas pessoas invalidavam a situação, né? Então, e é pior, né, da questão da confiança, do que pode ser estremecido também. Enfim, Sim. então de como realmente tratar essas situações dentro da empresa e sempre olhando ali para a pessoa que está sofrendo a situação. Sim. Tem mais um. Patrícia, respondeu sua pergunta? Respondeu, sim. E a gente está trabalhando em prol disso. Só que eu acho que o primeiro passo para nós, e eu imagino que outras empresas também, é a instrução. Esse quadro que está sendo apresentado nesse momento é a apresentação para as pessoas entenderem o que é e o que não é. Porque a Isso, confusão entre um e o outro é muito tênue, é muito fácil de uma muito pessoa tênue. confundir. É muito Às tênue. vezes eu vou te Então, por corrigir, exemplo, né? Eu vou te corrigir, você está me fazendo assédio moral. Então, é bem isso, a pessoa entender que às vezes é isso, na relação ali, quando a pessoa se sente também, né? Porque às vezes você tem uma relação e você, né, nem sempre reconhece aquilo como assédio. Isso é uma coisa interessante, porque a gente tem que conscientizar as mulheres e as pessoas do que isso representa, é, né? o que que é muito Fala, Raquel. importante entender? Nem sempre, mas na maioria das vezes, o assédio vem de cima para baixo. Então, assim, de um superior para um inferior. Então, como é que você vai colocar uma acariação numa situação como essa? E ainda que não seja, a pessoa vai ficar constrangida, ela vai deixar de denunciar. Quando que é assédio sexual? Então, eu até coloquei ali, o mero flerte, ainda que em ambiente de trabalho, não configura assédio. Por quê? Porque o flerte ele é recíproco. Simples assim. A partir do momento que ele não é recíproco, que tenha um não, que ele seja velado ou um não, que ele seja explícito, aí já começou a configurar sim assédio sexual. Mas eu concordo com a Patrícia, é muito tênue, né? No dia a dia ali é muito tênue. Porque do mesmo jeito que a empresa ela não pode proibir que haja relacionamento entre colaboradores, porque você está ferindo o direito ali de intimidade dele, você também tem que agir de uma forma que você consiga blindar o colaborador de um assédio. Então, realmente é muito sutil. Com certeza. Mais alguém? Veja a importância de falarmos sobre isso, né? Porque é justamente por ser algo muito sutil, às vezes até tem uma cultura enraizada aí, né? Nós vamos, às vezes, em empresas, indústrias, principalmente, que a gente vê que a menina, quando o gestor começa, de alguma forma, é, é, chamar ela de bonita, elogiar a beleza dela, né, de alguma forma dar privilégios para ela, ela se sente especial, né, por uma carência dela. E, na verdade, a E até para intenção achar que dele aquilo é normal, né? é achar que é normal e tal. Então, a gente vê o quanto a gente precisa trabalhar mesmo, de uma forma, mudar cultura, né, fazer as pessoas entenderem que a partir do momento que hoje ele está te privilegiando, amanhã, querida, não é bem assim que funciona, não é assim que você vai conseguir subir na carreira profissional e assim por diante. Então, é mudar muito essa mentalidade das pessoas também. Então, é um processo, uma construção. Acho que a lei agora vem para validar cada vez mais a importunação sexual, principalmente, né? E falar sobre essas questões. Eu já presenciei algumas pessoas falar, eu fico constrangida quando o gestor tal vem e vem falar comigo
e me abraça de um jeito que eu não gosto, então Mesmo porque não sinalize. é postura. Cadê a postura profissional, né? A gente acabou de falar de ética e postura profissional. Cadê a postura de uma pessoa que chega abraçando um colaborador? E aí eu falei, sinalize, fale. Ah, mas como é que eu vou falar? Fala que eu não gosto, não quero. Ah, mas aí você... Então, as pessoas fica muito complexo mesmo, né? Qual o limite? Até onde eu posso ir? Então, tudo isso é algo para se falar e dialogar de fato. Sim. Então, falando em importunação sexual, é uma lei que ela existe desde 2018. Agora, como a gente estava falando, até a Patrícia falou ali, a partir do dia 20, já passou, né, gente? Hoje é 21. Tem a questão ali da obrigatoriedade das CIPAs para esse tipo de investigação, prevenção, né, e tudo mais. Então, a gente acredita que vai ser mais efetivo. Então, aqui é a diferença entre importunação sexual e assédio. Então, eu coloquei ali as três figuras legais, né? Só para a gente ter ali um apanhado geral. Então, a importunação sexual, ela é qualquer ato libidinoso sem anuência para satisfazer desejo sexual, como passar a mão em partes íntimas, roubar beijo, encoxar no transporte público, entre outras condutas impróprias. A pena é de reclusão de 1 a 5 anos, se o ato não constituir um crime mais grave, porque ele pode constituir ali o crime de estupro, que aí a pena é bem maior. Então, o estupro, ele é um ato libidinoso cometido com violência ou grave ameaça. Então, a gente vê que a importunação sexual é um ato libidinoso sem anuência. Então, é o não que a gente tinha falado ali do assédio, empresta também para esse tipo penal. Já o estupro, ele tem que ter uma violência ou uma grave ameaça. E a pena de reclusão de 6 a 10 anos, aumentando de 8 a 12 se houver lesão corporal, então, né, machucados, enfim. Ou se a vítima possuir entre 14 a 18 anos de idade. E de 12 a 30 anos resultar em morte. O assédio sexual é um ato libidinoso sem o consentimento da vítima. Então, novamente, ali o não, seja ele explícito ou velado, cometido por pessoa que tenha relação hierárquica ou de subordinação. Muito comum de ocorrer no ambiente de trabalho, tipificado pelo artigo 216 do Código Penal, pena de reclusão de 1 a 2 anos, que eu acho bem baixa, inclusive. As políticas, então, perdão. As políticas de combate e prevenção, que a gente estava falando, então, ter um canal de denúncia, ter uma comissão de apuração, ter uma forma de acolhimento da vítima e punição do infrator. Por que punir o infrator, gente? É o que a gente chama do caráter punitivo educativo das punições. Ao mesmo tempo que você está punindo um ato que aquela pessoa cometeu, você também está educando o todo para não cometer ato igual, para não fazer mais. Então, por isso é tão importante a gente ter essa questão aí das punições pelas empresas. Alguma dúvida? Aí, nessa frase exata, eu até tenho. Porque, em termos legais, todos esses critérios dão cadeia, pena reclusão, coisa e tal. Agora, quando uma denúncia desse tipo vir para a empresa é um grau menor, cabe à empresa, cabe à CIPA uma sanção. Então, a punição do infrator, caráter punitivo educativo, quer dizer, se acontecer dentro do âmbito da empresa, eu preciso, não nessas escalas, é claro, mas eu preciso punir a pessoa e torná-lo público? Você precisa punir e você não precisa tornar público. Por quê? A responsabilidade da denúncia é da vítima e não da empresa, a não ser que seja um crime que Deus me livre e guarde, né? Como o estupro dentro da empresa que teve uma lesão de morte. Aí você tem que comunicar às Autoridades. autoridades públicas. Caso contrário, você nem pode expor a vítima a esse ponto, porque ela pode querer não levar isso à frente. Perfeito. Então, como que eu caracterizo o caráter punitivo educativo? Suspensão, claro que se é uma importunação sexual, você não vai fazer uma suspensão de um dia, você vai fazer uma suspensão de mais dias. Se é um estupro, uma justa causa, com toda certeza do mundo.
Se é um assédio sexual, uma suspensão e também uma suspensão de respeito, né? E aí, Patrícia, vai depender muito que tipo de clima tu quer gerar na tua empresa. Então, se você Exato. for tolerante com uma importunação sexual, por exemplo, você abre brecha para outras coisas. Então, a gente vê, por exemplo, empresas que é inadmissível qualquer importunação sexual. Então, se você vê uma pessoa teve uma situação ali indelicada, ela é demitida. Não adianta, pode ser quem for, ela é demitida. Já outras empresas, tem, que a gente convive, ela acaba né, sendo um pouco mais Superando. É, flexível, e aí você tem. legalmente você só tem que ter uma preocupação, tá? O clima da empresa você vai pensar de acordo com o que a Sandra falou, e legalmente você tem que ter uma preocupação. Você vai mandar essa pessoa embora por justa causa, você tem como provar. Se não, melhor você só mandar embora, pagar a rescisão, porque você vai ter que fazer prova disso lá na frente. Se você não conseguir provar, pasme, você ainda pode pagar um dano moral para a pessoa que é o infrator. Então, assim, Mas a tem que estar tudo denúncia da muito pessoa, documentado. a denúncia da vítima, ela pode ser Ela uma é uma prova. prova, mas nem sempre a vítima quer testemunhar, infelizmente. Felizmente. E aí é aquela velha história, né, gente? Uma pessoa que faz uma vez, ela vai fazer várias, porque De aí ela repente não com outras entende pessoas, inclusive, né? com outras pessoas. Então, é raríssimas vezes que a gente vê, por exemplo, um assédio sexual que acontece com uma vítima, né? Normalmente ela tem ali algumas pessoas, porque ela vai, né, até porque ela nem isso daqui não vai acontecer nada, as pessoas. E aí, normalmente, você, quando você vai fazer uma investigação, tem algo bem mais sério envolvido ali, tá? Mas aí é bem isso que a Camila falou, legalmente, e aí vai depender muito bem isso. O que que a gente quer para a empresa, qual que é aí. Tem outras questões que vai além do legal, né? Vai Sim. além daquilo que é exigido por lei, né? Mas que vale Por isso muito a que gente refletir. por isso que é importante ter isso muito claro, muito definido, muito estabelecido no momento em que vocês forem montar essas comissões de apuração, né? Para saber ali qual que é o objetivo da empresa em determinadas situações que podem vir a acontecer. Perfeito, muito obrigada. Imagina. Vou abrir para perguntas. Alguém tem alguma pergunta em relação a esse tema ou algum outro? Fala, Ribamar, Pode falar. manda ver. Eu achei bem interessante, né, essa questão da importunação sexual, né? E é algo que eu me preocupo muito e sempre passo para quem trabalha próximo, né? Inclusive até é bem legal e vocês falando isso porque, por exemplo, tinha muito costume ali de uns dois da equipe tipo, pela manhã abraçar as meninas, aquela coisa, e tinha algumas coisas que eu não achava muito legal, né? Eu achava que aquilo me incomodava, né? E aí um dia a gente conversando, passamos a conversar, e eu falando para eles assim algumas coisas, eles começaram a pensar, começaram a refletir, e aí a gente foi falar da questão da importunação sexual, que hoje está muito, né, principalmente aqui em São Paulo, metrôs cheio, trem, então, e engraçado é que eles mudaram, né? Tinha um que ele falou assim, puxa, mas quantas vezes eu fiz algumas coisas que eu nunca imaginava que isso poderia, sei lá, eu acho que não passa nem credibilidade para as demais pessoas, porque imagine, num escritório de 30 pessoas, às vezes você vê duas situações assim. Infelizmente, né? Infelizmente tem muitos aproveitadores, né? Assim, agora só que aí eu venho outra coisa que para mim é até chato falar, eu acho que é meio que um tabu na nossa cultura, por exemplo, né, é muito comum homens, né, assediar mulheres, né, importunação, enfim. Mas e por outro lado, porque imagina assim, o homem sendo assediado na nossa cultura, se por exemplo, olha, tem uma pessoa que está me importunando, né? E imagina, eu acho que todo mundo vai olhar para mim e falar assim, poxa, você não gosta de mulher, por exemplo, né? Muito comum na nossa cultura, né? Inclusive, esses assuntos já foi jogado na equipe,
E a gente começa a dizer algumas coisas para lidar com, né, com as meninas de forma respeitosa, e às vezes é levantado isso, né? E aí eu fico meio que sem saber. Eu falo, puxa, então acho que é melhor ficar calado, né? Porque se alguém fala, puxa, o que que é isso? O homem questionando isso, né? Bamar, para você ver como essa cultura ela aprisiona tanto homens quanto mulheres, né? O homem é cobrado para ser o macho alfa, o cara que vai pegar todas, né? E a mulher, ela tem que entender a brincadeirinha. Ai, a mulher que é muito simpática, ela é dada. Eu já escutei isso, Sandra, você é dada, porque eu sou expansiva, né? Você dá abertura para as pessoas. Então, é uma cultura que a gente tem que mudar muito ainda, a gente tem que repensar muito ainda. O homem precisa se libertar disso também, né? De entender que ele tem direito a não querer e que está tudo bem, ele não é obrigado, né? Porque uma mulher quer ficar com ele também ceder aos encantos dela, enfim. Então a gente Vamos tem que. colocar aí no ambiente corporativo também, né? Imagina uma coordenadora, uma gestora que estava tentando coibir um subordinado, então seria assim assédio. Eu tava pensando, acho que é até mais difícil de provar, né? Exatamente por isso que a pessoa ia achar que era, né? Que tipo, é brincadeira, mas configura assim. Bem, Camila, tem uma situação aqui, ó, que colocaram. Primeiro que a Daiane escreveu aqui. Podemos destacar uma enorme empresa pública que foi punida a pagar 10 milhões de reais para o MPT, uma cascata de assédio moral e sexual que a empresa está fazendo de tudo para limpar a empresa desse tipo de gestão. E assim, gente, cultura, quando você banaliza para você limpar, é um pepino, né? Porque as pessoas aquilo vai cristalizando ali enquanto comportamento, vai normalizando, e aí vira algo que é difícil mesmo, mas é um trabalho, né, de conscientização, sensibilização. E o Jefferson fez a seguinte pergunta aqui, Camila: a famosa frase, você não está fazendo mais do que a tua obrigação, você está sendo pago para isso, é considerado assédio? Depende. Em direito, né? É muito engraçado. Em direito, a gente fala depende. Por que que Psicologia depende? também, olha que maravilha. Se isso é feito em uma única oportunidade e só estão os dois, é difícil que isso configure assédio. Agora, se está sendo feito de uma maneira vexatória, está sendo exposto o colaborador, outras pessoas estão ouvindo, e isso é reiterado, aí sim, aí configura assédio. Porque entra na questão da humilhação, do você expor a pessoa, né? E aí a pessoa ela E de acaba. tornar o ambiente de trabalho dela com a repetição muito difícil, né? Então, no dia a dia ali, você acaba prejudicando até o próprio rendimento do colaborador. Vamos conversar que esse tipo de fala, no mínimo, é um repertório bem Isso é pequeno, né? elegante, né? É no Elegante, é um mínimo repertório muito deselegante. pequeno para dizer. Porque, assim, realmente, a pessoa ela está sendo contratada, ela tem um escopo de funções ali que você vai destacar, né? E que você vai lembrá-la, inclusive, sobre as tarefas e funções que ela tem para fazer. Então, é um repertóriozinho bem michuruca do líder usar Sim, esse tipo de fala, né, é. gente? É um Até líder bem porque despreparado, né? até porque tem um tema bem legal da gente falar que tem uma diferença entre cooperação e colaboração. A cooperação é dentro das funções, o escopo. Então, eu coopero dentro daquilo que me cabe a minha função. A colaboração, ela transcende a isso. A colaboração vai além do que você é obrigado a fazer. Eu me importo em contribuir, em sugerir. Então, a gente tem que estimular as pessoas para ir além da sua obrigação. Quando você exige o cara fazer o mínimo, que é a obrigação dele, o seu trabalho como líder já é um fracasso. Me desculpe, Sim, tá? concordo. Gente, alguma pergunta? A Patrícia tinha levantado a mão. Mas acho que a Eu, Patrícia eu falou. tinha levantado, eu baixei porque eu acho que o Ribamar colocou um contexto bem interessante que eu até não concordo com a redação mesmo dessa pauta da CIPA que colocaram, porque eles colocam muito foco no assédio sexual contra a mulher, a violência contra a mulher. Mas é uma via de mão dupla ali. E o mundo do jeito Sim. que está realmente, a gente não pode limitar. A mulher não é o sexo frágil. Quem acha que é, tem um problema ali, mas não é mais essa verdade global.
Então é uma coisa que me incomoda também, Ribamar, a gente tá junto nisso. Eu acho que É, talvez até por uma questão estatística e cultural, eles ainda coloquem dessa forma. Mas hoje a gente tem a configuração aí nas duas situações. aquilo que a gente falou, culturalmente falando, é mais raro. E aí o Ribamar trouxe uma coisa super interessante. É raro até porque é pouco denunciado. Isso não significa que não aconteça, né? Sim. E a gente sabe, quanto mais a gente normalizar, falar sobre isso, destacar, mais a gente vai também encontrar caminhos para que as pessoas que se sintam de alguma forma, é, 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 enfim, constrangidas ou invadidas com aquele comentário, com aquele elogio, né? Porque o elogio, ele tem aquele elogio que te faz bem e tem o elogio que te constrange, né, gente? Então a gente tem que saber a diferença de uma coisa e da outra. Então, eu Sim. acho que isso vai muito bem do quanto a gente vai falando, e infelizmente, estatisticamente falando, as mulheres ainda são muito mais assediadas. Porque não há denúncia? Eu acredito que não, acredito que é fato, né? Nós somos, nos contextos aí, até por uma questão cultural, né? Mas eu acho sim que é algo que precisa ser dito de uma forma aberta, para todos os gêneros aí. Então, muito bem, gente. Se ninguém tem mais perguntas, a Cami vai finalizar. Sim. Vamos, quem quiser, vamos abrir a câmera para gente. Antes eu vou deixar as dicas aqui, indicações de livro e filme. Então, eu deixei a frase do Gandhi: seja a mudança que você quer ver no mundo. E nossa sugestão. E o QR Code para avaliar a live. Isso é muito importante. E O de agora, gente, O de cima é do blog da Sagicom, Isso. inclusive tem um último texto do blog, é sobre protagonismo feminino, que ficou incrível o texto mesmo, a Dani arrasou. Vale a pena a leitura, até porque, bem isso, a gente precisa olhar também para essa questão é, é, das mulheres no contexto de trabalho, né? Dar abertura para que a gente possa ter ambientes com espaço para todo mundo e para os talentos, então acho que vale a leitura aí. E embaixo a gente agradece muito a avaliação da live, que faz muita diferença para a gente, tá bom? Sabe até uma coisa que eu fiquei pensando, você falando e eu pensando no que a gente estava discutindo lá atrás. Por que que eu acho que ainda é dado tanta ênfase nesse tipo de violência contra a mulher? Importunação sexual, assédio, principalmente o assédio, né? Eu até consigo entender, mas a questão do estupro mesmo, da violência contra a mulher, quantas notícias a gente vê de que uma mulher entrou num Uber e foi estuprada, né? Então foi violentada e tudo mais. E fisicamente isso é muito difícil de acontecer, né? De maneira inversa. Provar o estupro da mulher estuprar um homem. É dificílimo de provar, Sim. né? Da mulher, você consegue provar que você foi violada Sim. ali. E eu acho que só se for em caso também de dopar a pessoa, porque fisicamente ainda o homem é muito mais forte do que a mulher, né? Então, de repente, aí seja por isso. Vamos tirar uma foto, gente, para encerrar a live? Vamos, vamos. A Paty Bem, tira? A Paty é melhor de tirar foto. eu tiro, eu tiro. Tira. Muito bom. E aí os livros, Cami, fala um pouquinho deles. Tá. A honesta verdade sobre a desonestidade, como mentimos para todo mundo, especialmente para nós mesmos, que trabalha essa questão de por que que tem a cultura da mentira, a cultura do, né, favorecimento, da onde isso começa? E aí conta um pouco e vai te fazendo pensar sobre isso, como a gente acostuma a fazer isso com a gente mesmo o tempo todo, né? Então, a gente sempre está dando desculpas para a gente mesmo, e isso acaba refletindo aí em toda a nossa vida pessoal, profissional e tudo mais. E o El Método é muito legal, gente, tem no Netflix.
salvo engano, são 7, faz muitos anos que eu assisti, mas acho que são 7 executivos que são colocados numa sala para concorrer por uma única vaga, e aí tem toda essa discussão do que é ético, do que é válido, do que é moral, que é bem bacana também. E não é um filme muito longo. Pessoal, muito obrigada. Olha, quase 2 horas de live, mas um assunto importantíssimo, né? Para a gente falar. Estou muito feliz de tê-los aqui com a gente, os últimos guerreiros que ficaram aqui até o final. E é realmente importante esses espaços, porque a gente pretende cada vez mais estar compartilhando aí conhecimento e discussões que possam agregar, tá? Final do dia, todo mundo cansado, mas é isso que é bacana, né? A gente se unir com o objetivo de estar crescendo, se desenvolvendo, e é muito bacana a tecnologia que nos proporciona isso, tá? Muito obrigada, gente. Camila, muito maravilhosa a tua fala, como Obrigada, sempre. gente. Obrigada por estar aqui até agora com a gente. Uma boa noite a Pessoal, todo mundo. Muito obrigada e parabéns. obrigada, Obrigada. Patrícia, Ribamar, Cláudia, Leandro. E até breve. Mês que vem tem outra Até. live, né? Vamos falar aí de. O que que nós vamos falar, Patrícia? A Patrícia vai. Business partner, Olha das lá. empresas. Isso, qual que é o papel do BP nas empresas? Como que a gente pode estar entendendo melhor? E a gente vai ter convidadas, né, Patrícia? O pessoal aí que já trabalha na área para comentar um pouquinho sobre o papel do BP. Então, vai valer a pena também. Esse dia Gente, 18 de abril. E nós vamos anunciar lá no grupo. fiquem ligados que nós vamos anunciar. Camila vai mandar no grupo os videozinhos, tá? Para Vou. vocês poderem assistir. E perguntas, sugestões, estamos aí. Gente, até Obrigada. mais. Tchau, gente. Boa Nada. noite, bom Bom descanso. descanso. Muito Tchau, obrigado. tchau. Tchau, tchau.